A gente chegou por união. E eu vejo que essa desunião começa a dar sinais de que a gente vem em tempos muito difíceis, porque as pessoas são inimigas. Eu escrevo à mão. É mesmo? Eu escrevo à mão. Caraca, escreve Aí a tu mão. escreve a mão e alguém transcreve, é isso? Bate, digita. Porque assim, o meu raciocínio é muito mais rápido que o computador. E o computador fica aquela coisa de corrigir o que eu não quero que corrija. Aí ele muda as coisas. Então, na mão, vai que vai. Bic. São Eu também 9 gosto bics. de papel e caneta. Adoro. Também gosto de papel e caneta. E hoje está provado que aumenta a nossa capacidade de apreensão, né? É mesmo? Tá provadíssimo. Olha, o pessoal do Vale do Silício, ninguém quer que os filhos estudem em colégios que tenham computadores. A primeira infância e o início da segunda, né? Porque atrapalha? Atrapalha. E como é que tu vê essa molecada, por exemplo, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 9 e uma de 7. Elas, basicamente, quando elas estão em casa, é em alguma tela. É, jogando um negócio, assistindo uma parada, não sei o quê. Será que a gente vai ter aí no futuro algum Eu tipo acho de que a gente- problema? Acho que sim. A próxima novela da Glória, que estreia em outubro, chama Travessia, e vai trazer muito essa coisa da dependência digital. Vai ser bem legal. Tá? Pra você ter uma ideia, hoje, o Brasil é o primeiro país em dependência digital. É mesmo? O geral, as pessoas, os adultos jovens de 19 a 25 anos, têm uma média de dependentes na faixa de 15 a 18%. No Brasil é 28%. O que pode ser considerado um dependente? Dependente é aquela pessoa que começa a ter um número... Olha a quantidade, aquilo que eu te falei. Todo E não a transtorno qualidade, é a quantidade. quantitativo. O cara começa a ter... a média antes da pandemia no Brasil era 8 horas dia. Porra! Antes. Com a Pra mim é pandemia um aumentou. absurdo isso daí, Não, pô. isso é uma carga horária de trabalho, meu filho. É. Pô, mas eu De vou te... qualquer trabalhador. Exatamente, ó. Se eu te deixa eu pegar aqui. O meu uso de celular, Ih, vai ter gente. 1 hora e 2 minutos. Perfeito. Ó, considere-se uma elite de inteligência e bom senso. Mas é porque eu fiz questão de me desligar dessas paradas. Mas a gente precisa disso. A consciência, que é essa percepção do mundo, ela se dá em contrastes. Tá rindo de quê, ô arrombado? 4 horas e 48. Tá ótimo também. Não tá ruim, Ô, não. meu, ufa. Eu me senti culpado já. Quanto? 9 horas e 45. Olha, ele é um dos... Esse tá ele é do fudido, 28%. Tá fudido esse aí. Aí o que acontece? Não tô querendo dizer Ricardo não. nem comenta lá, Eu tá não- quietinho. Eu não tô Eu nem querendo... não, é muito. Mas Eu- é direto, né? Instagram, Facebook e... Olha aí, Rian, quanto tempo tem aí? Agora eu vou tomar um esporro. Não, mas não Quer é ver, ó? isso, gente. Olha só. O que acontece? Na dependência é que nem uma droga. Se você quer ver, uma das piores coisas que tinha na seleção do BBB era o pessoal quando dizia que ia ficar sem celular. É mesmo? Nossa, Muitos eu tô cagando e desistiam. andando. Eu esqueço meu celular por aí, Muitos Bia. Não é não, desistiam. Jean? Eu esqueço o celular em algum canto. Muitos desistiam de entrar porque iam ficar uma semana sem celular. Que interessante, cara. E tem uma coisa nisso que é a síndrome de você achar que está perdendo alguma coisa, né? Uhum. Quando você está perdendo é o teu tempo. É. Pode ver, se você tem uma dependência, seja ela qual for, o cérebro funciona da mesma maneira. Seja dependência de álcool, seja dependência digital, seja qualquer coisa. E tem uma coisa que está acontecendo na dependência digital, no mundo digital, que o mundo digital ele é comandado por inteligência artificial. Perfeito. Sim. E aí esse radicalismo que a gente vive hoje, culpa da É muito inteligência do artificial. dilema das redes, né? Você assistiu, né? Porque olha só, Você vai ver o que mais te eu curto atrai a você, ficar ali, né? Eu curto você. Aí ele só me Ixi, entrega conteúdo igual o seu. Isso. Em pouco E aí tempo. a gente vai segregando a população, segregando. Gente, olha, eu me lembro Bolhas assim, cada vez menores. você é do Rio. Sou. Né? A gente tinha essa coisa. O ponto de encontro no Rio, você é bem mais jovem, mas o ponto de encontro no Rio era praia. Na praia a gente se encontrava com todo mundo de todas as turmas. Tava o cara da comunidade, tava o garçom, tava a patricinha, tava a gente, os CDFs, quando ia lá, tava o cara que jogava vôlei, tava o cara que pegava o surf. E isso era democrático. E todo mundo se dava bem. Hoje, já a praia está dividida por faixas. Faixa dos lutadores de jiu-jitsu, É mesmo? faixas do... Cara, o que é isso? Não existe isso.
Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para um mundo radicalizado, e que eu acho que todo radicalismo é burro, porque é aquilo que eu te falei. O radical, ele não vai mudar de opinião, pelo contrário. Ele quer te desafiar, mas ele não vai mudar. Até porque ele vive dentro de uma bolha fictícia Total. que ele acredita que é a realidade, né? Exatamente. E ele vai para o embate, como se aquilo fosse a vida dele. A vida da gente é o contrário. Nós como espécie, homens, homo sapiens, chegamos onde chegamos, não foi pela força. Porque nós somos animais muito mequetrefe, gente. Isso é adaptação. Pensa bem. Né? A maioria dos bichos tem pele, tem não sei o quê. A gente não tem nada. A gente é um animal pelado, esquisito, pequeno, sem grandes músculos, sem velocidade. Você olha um tigre, olha a gente, né? Dá vontade e a gente fala, gente, o que é isso? Ok, mas sabe por que nós chegamos onde chegamos? Não é só pela inteligência. Nós chegamos onde chegamos porque a gente se uniu, a gente compartilhou, a gente se agrupou. Porque senão, querida, a gente tinha sido destruído pelos mamutes, pelo leopardo, pelos lobos. A gente chegou a transformar lobo em cachorro, né? Aí fica igual uns idiotas mostrando barriga, né? Exatamente. Olha o que a gente fez com o cachorro, né? Então, assim, a gente chegou onde chegou por união. E eu vejo que essa desunião começa a dar sinais de que a gente vem em tempos muito difíceis, porque as pessoas são inimigas. Você já se sentiu constantemente puxado por distrações, esquecendo detalhes cruciais e adiando tarefas importantes? O mundo pode parecer um turbilhão de inquietudes e detalhes perdidos, mas acredite, há uma forma de se centrar e realinhar sua atenção. Eu sei bem como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, pode fazer com que você se sinta falta de atenção, esquecimento frequente, falta de foco, procrastinação e inquietudes. Eu entendo o quão desafiador é, mas eu quero que você saiba que o TDAH não deve ser entendido como uma doença. É um tipo de funcionamento mental acelerado, repleto de ideias e, às vezes, mais desorganizado e dispersivo. Esse comportamento pode ser responsável por características brilhantes, mas também pode acarretar grandes sofrimentos e desacertos vitais quando não é direcionado corretamente. Apresento a você o meu curso Mentes Inquietas Superando o TDAH. Ele oferece 15 módulos com aulas gravadas, 3 lives exclusivas do evento Superando o TDAH e uma série de e-books abrangendo todas as fases da vida que um TDA pode ter. Além disso, você terá a liberdade de assistir quando e onde quiser. Acessar o curso em qualquer aparelho com internet. Não deixe que o TDAH controle sua vida. Clique no link e comece sua transformação agora.